agora as mulheres. Só que depois, mexerica em Portugal, mexerico é conversa. Acho que é um nome que é catchy. Olá a todos, o meu nome é Andy Cruz e a criação do nosso podcast A Mexerica surge para ser um espaço de emancipação de mulheres e fomentação do seu entendimento. Bem-vindos ao quarto episódio da Mexerica. Hoje o tema é viver no estrangeiro e por isso teremos duas convidadas, uma mulher portuguesa que fez do mundo casa e outra brasileira que escolheu Portugal para ser o seu lar. Portugal é hoje o país da União Europeia com mais imigrantes em proporção da população residente. O número de imigrantes portugueses supera os 2 milhões, o que significa que mais de 20% dos portugueses vive fora do país em que nasceu, segundo o Jornal Expresso, uma notícia de 2022. Quase 800 mil estrangeiros vivem em Portugal e 30% são brasileiros. Cerca de 240 mil pessoas. Esta notícia é do Jornal Público de junho deste ano. Posto isto, vamos explorar um pouco através dos percursos das nossas convidadas como é isto de escolher outro país para fazer morada. As nossas convidadas são duas mulheres que eu tenho como exemplo. Vocês não sabiam disto. Eu desconfiava. A nossa primeira convidada é a Juliana Coelho, a minha amiga cearense com alma de artista, que virou a vida do avesso, vindo para Portugal há cerca de 4 anos e deixando toda uma vida carreira construída no Brasil. Ela viveu também em Boston, nos Estados Unidos e em Madrid. Se há algo que admiro nesta vida são pessoas que têm a coragem de romper os paradigmas e saltar das suas bolhas de conforto para alto mar. E foi o que ela fez. Hoje ela vai contar-nos um pouco desta aventura. Bem-vinda, amiga. Bem, obrigada. Eu agradeço muito por estar aqui. A nossa segunda convidada é a Rita Veiga, também minha amiga, que já viveu em inúmeros países. Inglaterra, Estados Unidos, Espanha e Indonésia, para além de Portugal. Um dos seus objetivos é viajar o maior número de países possível, então tem vivido o último ano a percorrer toda a Panamérica de caravana com o namorado e a sua filha de 2 anos, a Luz. A Rita tem também um alojamento local fora do comum, um autocarro transformado em casa e que é apenas um dos seus vários projetos de vida. Um autocarro-casa, que é genial. Já conto tudo. Obrigada por estares aqui, obrigada às duas. Obrigada pelo convite. E, bem, já começámos no autocarro, acho que as pessoas devem ter ficado curiosas. Isso. Porquê um autocarro-casa? Como é que surgiu essa ideia? Então, quando eu vivia em Inglaterra, lá usam-se bastante os autocarros com 2 andares e que têm todos vidro. E eu sempre pensei, que lindo que devia ser viver num autocarro com tantas janelas, com tanta luz natural. E quando voltei para Portugal e depois de conhecer o Luís, o meu namorado, assim em conversa, eu falei-lhe sobre esta ideia, ele adorou a ideia e começou logo a procurar autocarros e quase que sem eu sequer dizer que sim, que vamos avançar com este projeto, ele tomou a ideia como a sua também e desenvolveu. E quando dei por mim já estávamos a comprar um autocarro e depois passámos 8 meses a convertê-lo em casa, para ser a nossa casa. Mas como nós temos um pouco de bicho carpinteiro e não conseguimos estar muito tempo parados... Bichinho da viagem. Sim, isso mesmo. Optámos por pôr a alugar e desse dinheiro conseguimos viajar o mundo, que é esse o nosso grande sonho. Sim, o autocarro tinha o nome de Inácio quando vocês compraram e por isso ficou The Amazing Inácio. Podem seguir nas redes sociais. Isso mesmo. É incrível, eu já lá estive, não é? Nunca dormi lá, mas tenho curiosidade. Estás então, mais convidada. É basicamente um autocarro de 2 andares, com lareira, casa de banho, várias salas, 2 quartos, não é? Uou. 2 quartos. E cozinha. 2 salas, uma cozinha, uma casa de banho e uma zona para crianças. Ainda tem o rooftop. Rooftop. Que ainda não está feito, mas estamos a trabalhar nele. Irá Sim, e tem toda a parte da frente do autocarro. Sim. E está parado ao pé do mar. Por isso, o autocarro não é para andar, o autocarro está parado. É mesmo para desfrutar do silêncio e a calma da floresta, dali daquela zona de Sintra. E está a 1 quilómetro do mar, portanto, está num sítio maravilhoso. Sim, vamos espreitar porque vale a pena. E voltando ao tema, e para começar, porquê é que decidiram viver fora? O que é que te trouxe até Portugal, Ju? E o que é que te levou a querer viajar o mundo, Rita? Então, foi um pouco surpresa para mim eu vir para Portugal, porque o que eu queria era morar na Espanha. Minha vida toda no Brasil foi em outra profissão, eu era do mercado financeiro. Ao me divorciar, fui fazer um master em moda em Madrid. Me apaixonei pela cidade, pelo país, pelas pessoas. Então, tive que voltar ao Brasil por conta de visto.
E no Brasil, tive uma proposta para vir morar em Portugal. E tu tiveste quanto tempo em Espanha? Ou seja, Tive 2 anos e meio. foste para a Espanha para fazer esse master. Isso. E depois, por uma questão de visto, não conseguiste ficar. Exato. Voltaste para o Brasil e no Brasil tiveste esta proposta que te trouxe até De aqui. voltar, e eu pensei, é tão perto de Espanha, Sim. eu vou voltar. Pode Mas visitar. se fosse hoje, eu teria ficado em Madrid, teria buscado uma forma de conseguir um visto, eu não teria voltado. Sim, se calhar terias tentado de outra forma Sim. ficar, não é? Sim, sim. E tu, Rita? Então, eu acabei a licenciatura e o mestrado em Psicologia Forense e Criminal, e para exercer teria que fazer um estágio não remunerado. Na altura tentei mais de 200 instituições e nenhuma me possibilitou um estágio remunerado. E eu não tinha outra alternativa, ou seja, estive em vários trabalhos precários aqui em Portugal e optei por tentar sair para fora, tentar aprender outros idiomas, tentar conhecer outras culturas e ganhar mais dinheiro. Resumidamente, assim, como é que foi o teu percurso de imigrante? Ou seja, tu saíste, o primeiro país para onde foste foi Inglaterra. Inglaterra e depois ficaste lá quanto tempo? Então, eu acabei a licenciatura e mestrado e fui para Londres. Em Londres comecei a trabalhar em marketing, fiquei lá 2 anos e meio, depois cansei-me. Entretanto, o meu grande sonho era viajar pelo Sudeste Asiático, mas estive sempre à procura de um parceiro ideal ou da amiga que me acompanhasse, mas como isso nunca aconteceu, tomei coragem, marquei o voo e fui 7 meses para a Ásia. E Para a depois, Indonésia? Não. não. Aí estive a viajar todo o Sudeste Estiveste a fazer Asiático, um mochilão. Índia. Sim, isso mesmo. E depois, na hora de voltar, não me sentia preparada para voltar para a Inglaterra, pelo custo de vida e também porque sentia falta da nossa cultura latina, não é? Porque a Inglaterra é bem diferente de nós. E então fui para Madrid. Nunca lá tinha estado, mas conheci tantas pessoas de Madrid na viagem que me disseram que era lindo, e eu pensei, why not? Sim, tão E perto lindo. também, não é? Claro, e é lindo. E vivi lá 3 anos e meio e sou super apaixonada pela cidade. Depois de Madrid, aceitei uma proposta para ir para São Francisco, nos Estados Unidos, porque também tinha aquele sonho de conhecer Silicon Valley e de conhecer o mundo do empreendedorismo. E aí percebi que também gostava era de ter liberdade de tempo e de espaço. Então comecei a trabalhar online, para a mesma empresa, mas online. Eras uma digital nómade. Das primeiras, Já foste era. pioneira. Foste pioneira, isso foi em que ano? Não, isso foi em 2018. Ok. Já Sim, havia era bastante. o início, exato. Sim. Sim. E depois decidi, como tinha liberdade de tempo e de espaço, decidi mudar-me para a Ásia. E foi quando eu vivi uns tempos na Indonésia e viajei por Sozinha? lá. Estavas sozinha? Sim, sim. Ok. Sozinha Essas nunca viagens se sabe. foram sempre... Sim, sempre se encontra um parceiro de viagem ou alguém, mas a maioria dessas viagens tu fizeste sozinha, Sim, eu sempre viajei sozinha. Ok. Esta é a primeira viagem, a que eu estou a fazer agora, acompanhada, em família. em família, com o meu bebê. Acho que o meu percurso vai ser um pouco inverso. Eu ainda quero fazer um mochilão ou ser nômade digital. Tu também viveste em Boston. Vivi em Boston e à época eu não tinha descoberto ainda o quão nômade eu sou, o quão O cão gypsy. gypsy eu sou, exato. Então morei em Boston por 1 ano, fiz intercâmbio, voltei Através já da tua profissão, não foi? Não, Do foi, banco? não, Ah. foi na universidade. Eu tranquei Ok. 1 ano da universidade, que era administração de empresas, e fui para Boston. Então fiz lá 1 ano de curso de inglês e voltei. Mas à época eu não Quase tinha como se isso. fosse um Erasmus. Eu sei que no Brasil não se Isso. chama Erasmus, Mas é como se fosse um Erasmus. é. Sim. Então, depois eu fiquei sempre com uma vontade de vir morar na Europa, mas na época a minha vida era muito enraizada. Sim. Eu achava que eu não vou conseguir, o meu trabalho é muito aqui, a minha vida é aqui, minha família. Então, depois, quando eu tomei coragem e vim para Madrid, eu vi que realmente Tu libertaste, não É. foi? Abriste asas. Eu acho que... Eu tenho a ideia que o viajar é um bichinho que nos morde e ele até pode parar de fazer comichão, coceira durante um tempo, mas a ele marca volta, fica é. lá. ele tá lá, embaixo do colchão. Exato. Mas no fundo, é também a nossa história, não é? Nós Sim. éramos nómadas todos, não é? A sociedade é que fez com que, Que nós foi também... moldando. Ora bem, que cada um tem que ficar no seu sítio, tem que ganhar raízes. E é engraçado o que tu disseste, porque eu mesmo viajando, ou seja, quando eu comecei a viajar, quando eu tive a coragem de marcar aquela viagem para o Sudeste Asiático, eu estava muito, muito nervosa. Eu
tinha 27 anos já, mas parecia que estava a fazer assim uma loucura. Um absurdo, não é? Porque eu despedi-me e na minha cabeça eu sempre pensava, ok, Rita, vais fazer agora esses 7 meses, mas depois voltas e voltas a ter a vida normal. Como as pessoas devem ter. Arranjas um namorado, começas a trabalhar filhos. e começas a ter uma vida normal. E Era então- quase um sonho, é quase um romper de um paradigma, não é? Ou seja, sair completamente fora da caixa de uma coisa tão normal Acho como que é viajar, romper, não né? é? E É porque, romper. no fundo, o que eu sinto é que as pessoas também te querem muito de... Isso é quando és jovem, quando és criança ou quando és adolescente, podes, agora já tens a certa idade, agora Sim, tens já que... tens maturidade e responsabilidade para para não assumir outro ter tipo de- devaneios, não é? Claro. Isso, já não pode ser irresponsável, não é? Mas e isto é algo que Sim. não é para a família, para a sociedade no geral, não é? Sim. E então assumir este estilo de vida como a tua vida, como é o que eu estou a fazer, é o que eu vou fazer de vida, não é muito fácil das pessoas Entenderem, aceitarem. E aceitarem mesmo para também. mim também não foi muito fácil eu aceitar que era isto que eu ia fazer. Sim. Ju, por exemplo, no teu caso, tu já Sim. tinhas uma vida construída, Sim. tu foste casada, tinhas uma profissão. Sentiste que isso era uma limitação para saíres? Sentiste isto que a Rita sentiu também? Eu já ia falar que você tem um medo terrível, como se a vida... Como se você faz uma escolha boa, que é viajar, que é conhecer o mundo, que é conhecer outras culturas, mas ao mesmo tempo, outro lado de ti tá com aquela questão de que você tá fazendo uma coisa muito errada, uma coisa muito insegura. Pode estar a pôr em causa tudo, não é? É assim, primeiro eu acho que hoje em dia quase ninguém tem uma carreira. Eu acho que tu até ainda vens de uma fase em que as pessoas construíam uma carreira e ficavam naquele emprego durante mais de tempo. uma geração que a confiança não é você ter uma casa, você ter um carro, um emprego, Uma estabilidade. É uma estabilidade, obrigada. Era fundamental. Exatamente. Se não tivesses isso, Porque eu acho que é isso, nós ficamos com medo de perder uma coisa que no meu caso, por exemplo, eu fui para a Austrália também sem trabalho, sem perspectiva nenhuma, mas com um medo enorme de perder alguma coisa. E agora eu penso e olho e digo assim, mas perder o quê? Podes Pois. sempre voltar E sabe, fazer podes o mesmo, sempre não é? começar. Enquanto tiveres força, coragem, e braços e pernas, podes sempre voltar e conseguir. Para além de que aqui é a novamente. tua casa, tens a tua família e nunca irás estar completamente desamparada. No teu isso caso. é. Brasil, Isso, não é? isso é bom também você saber, né, que você tem um porto porto seguro. seguro, você tem raízes. Então, quando você, no meu caso, que estou longe há 4 anos, quando eu encontro minha família ou quando vem me visitar ou quando eu vou, a gente se reabastece, mas ao mesmo tempo clareia muito, eu não quero Sim. voltar para aquela vida, eu quero mesmo daqui e continuando a desbravar. Eu costumo dizer que é ótimo ir, mas é ótimo voltar também. Sim, sim. É bom as duas coisas. Quais foram as maiores diferenças culturais que encontraram quando saíram de casa? No caso da Ju, se quiseres falar de Madrid e não de Boston, e no teu caso de Inglaterra, não sei. Acho que se calhar a primeira vez que saímos é sempre o mais marcante porque é novo. Alguma diferença cultural que sentiram e foi Sim, difícil? Na época do intercâmbio foi tudo muito novo, não é? Porque assim, era a primeira língua que eu ia aprender, morar fora, sem os pais. Mas o que eu sinto mesmo o que eu senti de diferença em Madrid foi mesmo o ser estrangeiro, o ser olhado às vezes como não pertencente, Imigrante, não é? imigrante. Assim, e não importa o quão bem você fala o idioma, o quão bem você se adapte, você é um imigrante. Então isso, para mim, foi o que mais marcou. Estar nessa caixinha, não é? Isso, estar nessa caixinha. Para mim, quando eu me mudei para a Inglaterra, então eu não falava bem inglês, eu não tinha casa, não tinha sítio para dormir na noite em que cheguei. Mas no fundo eu senti, claro, que havia uma diferença cultural enorme, até porque Londres é uma cidade enorme, com uma população muito grande, então acabas por ser uma cidade muito cosmopolita, com muitas pessoas de todos os sítios. Há até ingleses, não é, em Londres? Sim, isso mesmo. Encontras alguns Encontras alguns de vez em quando. perdidos. Mas... Assim, mas por exemplo, sei lá, quando chegaste, primeiro não falar a língua deve ter sido difícil, ou não? Falavas, mas não falavas Sim, ou seja, fluentemente. arranhava um pouco de inglês, mas não falava E fluentemente. conseguiste de encontrar um trabalho logo? todo. Numa semana eu arranjei um trabalho, só que era um trabalho que eu só era paga se vendesse. Ou seja, eu Ok. comecei a trabalhar em vendas. Mas eu estava tão feliz
tão feliz de estar num sítio novo, a viver algo novo, a viver Tão uma experiência livre. nova, tão livre. Essa felicidade é inexplicável. Que para mim, tudo o que era diferente era maravilhoso, não é? Não era Eu estava a uma- fazer por mim. Não era uma desvantagem, não é? Não, Tudo todo. era felicidade. Não, e ali foi quando eu percebi realmente que eu poderia fazer o que eu quisesse do meu futuro. Realmente que eu tinha o poder. Não é por eu ter estudado Psicologia e Forense Criminal que eu tinha que seguir, não era por eu já ter 24 anos que eu tinha que arranjar um emprego das 9 às 5 e fazer... Ou seja, eu realmente... Estavas Sim, livre. sim. Podias tomar as rédeas da tua vida. Rédeas, isso. Não gosto muito desta expressão. Parece um mas é bocado... o que vem à Sim, cabeça. tomar as rédeas da tua vida sem que alguém ditasse o que tinhas que fazer, não é? Então, eu sempre senti que isso que a sociedade quer que nós façamos, não é? De casar, ter filhos e ter carro e casa, que não era para mim. Só que, como eu estava aqui em Portugal ainda, eu seguia no fundo o padrão de todos os meus amigos, não é? Então, quando eu mudei de país, é quase como, ok, agora eu posso ser o que eu quiser. Eu não tenho que corresponder às expectativas que os outros têm de mim. Então, quando eu vinha a Portugal de férias, uma semana ou duas, eu gostava muito de ver os meus amigos, mas ao mesmo tempo eu estava desejosa de ir. Porque Sim. parecia que eles estavam à espera que eu fosse uma pessoa que eu já não era. Sim. E até me arrepiei. Quiçá nunca também me foi, né? Quiçá nunca foi. Então, agora falaste disso. Eu até ia falar disto mais à frente, mas agora tu falaste disto. E eu adoro a frase da canção do Bob Dylan, da Like a Rolling Stone, em que ele diz: How does it feel to be on your own, with no direction home, a complete unknown? E eu lembro-me de eu estar na Austrália e tipo, acordar de manhã, sair à rua e pensar assim, ninguém Ninguém me sabe quem é que eu conhece. sou. É. E ser uma sensação tão livre. Tipo, tu ires para a rua e sentires que tu podes ser quem tu quiseres. Quem porque tu quiser, até podes dizer que te chamas, sei lá, Oprah. Não importa, mas ninguém Eu costumo sabe dizer quem que o tu és. anonimato me encanta. O eu anonimato, amo. é isso mesmo. Eu descobri o anonimato e eu adoro. E eu tenho essa mesma sensação. Quando eu volto para casa, para o meu país, eu amo, mas eu gosto de voltar logo, porque é isso mesmo. Aqui é o que eu escolhi ser, não é? E essa coisa de não dar satisfação, não é? Também é muito bom. De não Sim, porque as ter pessoas que... têm muitas expectativas sobre nós, mesmo os nossos amigos, a família. Sim. Eu acho que tu estando longe, há uma distância de segurança em que as pessoas não têm tanta tendência a colocar essa expectativa ou a ditar uma regra, ou, não é? Pelo menos eu sinto isso. Por exemplo, eu falo todos os dias com a minha mãe e na Austrália, por uma questão de horários, e às vezes ficava uma semana sem falar com ela. Gostava-me, eu adoro estar perto, mas ao mesmo tempo essa liberdade de tu estares longe, esse anonimato. Anonimato. Eu adoro essa palavra, anonimato, é isso mesmo. Mas também acho que te convida a trabalhar em ti próprio. Convida-te a trabalhares de assumires aquilo que és ou aquilo que não sabes ainda se és ou não perante a tua família e amigos. Porque eu lembro-me que 8 anos depois de estar imigrada, quando voltei a Portugal, foi muito duro para mim, porque é muito mais fácil tu seres aquilo que tu queres ser longe. O difícil é quando tu estás com aqueles que te viram crescer e que têm outras expectativas de ti. Mas também te dá uma força enorme de assumires Quem tu és? e assumires o fato de eu não sei o que é que eu quero ser, eu não sei o que é que eu quero fazer, mas eu estou bem, eu estou feliz assim. E mesmo que tu tenhas essas expectativas em mim, eu não vivo pelas tuas expectativas e eu permito-me, eu na altura até tatuei Allow yourself to still wonder, porque a verdade é essa, eu não tenho que saber o que Não vou tem fazer a que. seguir. Não, e há aquela frase do filme do Vicky e Cristina Barcelona, que a Scarlett Johansson diz, que é I don't know what I want, I just know what I don't want. Yeah. E porquê é It's enough. que temos sempre que saber o que Isso. vamos E fazer? tá Às tudo bem. vezes só sabemos aquilo que não queremos, e isso já é uma decisão, não é? E eu ainda falo um bocadinho mais aqui. Isso não vem, muitas vezes não vem com o tempo. Eu tenho um bocadinho, tenho 1 ano ou 2 a mais que você, né? Assim, pouquinho, mas não continuo sem saber, acho. Ah, ok. Sem ter, Entendi o que estás a sabe? dizer. Às vezes não é só o tempo que passa. Não é só o tempo que passa. Claro. Quanto mais se vive, quanto mais se descobre, menos se tem certezas, no meu caso. E no fundo não temos que ter certeza. No fundo isso. o que temos que fazer é estar felizes a cada momento com as nossas decisões. E quando não estás, mudas de decisão. Nós não temos que saber o que queremos, o que vamos fazer, o que vai acontecer daqui a 5 anos. Temos que Não. viver. Claro. O meu professor de estatística uma vez disse uma coisa que eu achei incrível. Ele era um bocadinho estranho.
Há assim aquelas personagens estranhas, aqueles Sim. professores que tu ficas assim, como é que este senhor chegou a professor? Mas ao mesmo tempo depois ele dizia umas coisas tão geniais que eu entendi. Então ele virava-se e disse assim, mas estás mal, muda, tu não és uma árvore. E eu, tão E saía tão simples. Sim, a é tão vocabulário. simples, é verdade, nós não temos raízes profundas ao ponto de não nos conseguirmos mexer, por isso é exatamente isso que tu estás a dizer. sem dúvida. Se estás mal, podes mudar. Mas existe muito também essa dificuldade em entender que consegues, não é? Eu acho que existe muito, primeiro pelo conservadorismo e pela... Eu não vou dizer pela falta de exemplo, porque Portugal é um país com muita gente que emigrou e o Brasil também. Muito. Mas talvez pela nossa família próxima também não querer que nós vamos embora, não é? Acho que as nossas famílias tendem sempre, nem todas, há famílias mais que são mais liberais, mas há famílias que tendem a dizer não, fica, tem cuidado, será que vai correr bem? Será que... E às vezes, se tu não tiveres essa força, como tu disseste, que tiveste na altura, Não acabas faz. sempre por ficar e adias este sonho, não é? Sim. No meu caso, minha família sempre apoiou. Muito. Lógico, a saudade, mas sempre vá. Se quiser voltar, estamos cá. Mas vá. que lindo. Sim, Sim. sempre tive. A minha família também, eu fui para a Holanda também em Erasmus, 6 meses, e eu tinha 22, não era assim tão nova, mas de qualquer forma sempre tive esse apoio, Sim. porque lá está, também houve sempre uma esperança que eu voltasse e eu acabei sempre por voltar. Mas acho que vivemos num mundo em que temos que conhecer. Temos. Acho que Mas eu também acho que não são todas as pessoas, todas as almas têm esse espírito. isso, que ficam felizes assim. Muitas Sim. são mais enraizadas mesmo. E está tudo bem. E tá tudo bem. Não E- temos que ser todos iguais. Como é que são os momentos de dificuldade quando estamos fora de casa? Por exemplo, no caso da Rita, a viagem dela começou atribulada. Isto só para explicar, tu estás a viajar, acho que eu disse na introdução, tu estás a viajar já há quantos meses? 9. 9 meses com a tua família e estão a fazer uma viagem pelo mundo que começou na América. Sim, estamos a Panamérica. fazer a Pan-Americana. Dos Exato. Estados Unidos à Argentina. Panamérica, eu disse bem? Pan-Americana. A estrada chama-se Pan-Americana. Pan-Americana, então Sim. pronto. E no teu caso, tu começaste a viagem de uma forma um bocado atribulada, que foi, o Luís não conseguiu ir contigo por uma questão de visto, e tu foste com a Luz, e a Luz ficou doente. Sim, então, nós iniciámos a viagem nos Estados Unidos da América, na Califórnia, e tivemos lá 21 dias, e eu fui com os 2 melhores amigos do Luís, mas o Luís não conseguiu entrar, e dos 21 dias que tivemos lá, a Luz esteve doente 11 dias, só que teve com 39, 40 de febre. E o que é que acontece? Ela tem 2 anos, e também Ela é tinha um importante dizer ano isso. e Ela tinha um ano, pouco, pois, na altura. exatamente. E o problema é que os Estados Unidos da América talvez seja um dos países mais difíceis para estar doente, porque apesar de nós termos seguro, o seguro só paga depois, posteriormente. E então, uma das vezes que tentei ir com ela ao médico, pediram-me 2.500 euros só para ingressar o nome dela para ser chamada pelo médico. Então foi assim uma situação bem Como é que bem se lida intensa com e isso? difícil Dá vontade de de voltar lidar. para casa às De vezes? apertar o peito. Eu sinceramente, eu estava assim muito feliz de iniciar esta viagem, não é? Mas ao Estavas mesmo tempo com aquele boost ela inicial. não dormia, ela chorava muito, ela tinha dores, depois eu já não sabia se era otite, se era amigdalite, porque eu acho que ela sentiu muito a separação do pai, estar com outras 2 pessoas constantemente quando ela não os conhecia assim tão bem, e o jet lag. Claro. São 7 horas de diferença, e então eu queria motivá-la, obrigá-la a estar, ou seja, a tentar respeitar mais as horas, de estar acordada e a dormir, e aquilo na cabecinha dela, que era tão pequenina, acho que o sistema imunitário desceu todo e foi muito complicado para ela e foi muito complicado para mim, porque é isso, eu tive muita vontade de voltar e tive muitas saudades da minha mãe. Sim, nessas horas. Sim, Principalmente quando nós temos filhos, dá uma vontade de ligar à nossa mãe, Sim, assim, dizer, sem mãe, dúvida. ajuda-me, por favor. Colo, por favor. Exato. sim. Também quiseste a tua mãe várias vezes, ou não? Várias vezes. Inclusive, ela está cá. Pois é, ela E eu agora estou está cá. literalmente no colo dela todos os dias. Que bom. Mas, por exemplo, na altura da pandemia também foi difícil para Foi ti. muito difícil. Ficaste fechada em casa. Na época eu alugava um quarto. Uhum. Então eu fiquei literalmente dentro de um quarto, porque a minha flatmate, o namorado dela veio viver também conosco. Então ficava muito tempo casal, então eu fiquei muito só. E com a incerteza porque eu sequer
tinha ainda residência. Portanto, eu não poderia ir, quer dizer, poderia, mas não voltaria, nem tinha voos. Então, foi um período bem difícil, que eu tive muito medo. Solidão também, solidão, não é? Medo de acontecer algo também com alguém, você não poder se deslocar. Que isso, eu acredito que todo mundo teve essa... Por mais que morasse no mesmo país, em outras cidades, também tiveram os mesmos sentimentos. Mas estar tão longe foi muito difícil, muito mesmo. Sim, e o teu pai também já tem uma certa idade e Sim. tudo mais, e toda aquela situação de Covid em que nós não sabíamos o que é que ia acontecer, várias pessoas a falecerem, não é? E deu vontade de desistir. Não. Pensaste assim? Não deu vontade de desistir. Nem nessa hora eu tive vontade de desistir. Eu ia te perguntar se tu tinhas tido vontade do tipo, chegasse o final do Covid, apanhar um avião para Ceará, logo. Eu queria ir lá, mas não pensei em desistir. E por muitas vezes pensei, tomara que isso tudo não me leve a desistir, porque realmente eu não queria. Mas o coração aperta assim, sempre, não é? Claro. E que bom, né? Que ele pulsa. Na minha opinião, nós demoramos cerca de 6 meses a adaptar-nos a um novo país e talvez um ano para que estejamos consolidados. Pelo menos no meu caso, ao final de um ano eu já tinha um grupo de amigos, já tinha eventos sociais, principalmente porque quando tu és mais jovem é diferente. Eu estava em casal e trabalhava, portanto também não dá para fazer amigos a toda a hora. Eu acho que quando eu estudava, em 1 mês ou 2 eu já tinha amigos, não é? Mas numa situação em que tu já és adulto, acho que demora um bocadinho mais. Para mim foi mais ou menos este o timing. Existe algum momento especial que se recordem que vos tenha feito sentir e chamar casa ao lugar onde estavam no momento? Por exemplo, para ti, Ju, em Portugal, houve algum momento em que tu sentiste assim, não, agora Portugal é a minha casa? Houve esse momento quando eu fui para o Brasil, que eu falei, eu quero muito voltar para casa. E minha mãe olhou para mim, ela estava, mas a sua casa é aqui. Então eu senti no momento que eu saí. Ok. Porque depois que eu aluguei o quarto, eu consegui alugar um apartamento. E era meu apartamento, mas mesmo assim eu ainda não me sentia assim, pertencente. Quando eu saí e voltei, que eu sentia saudade de algumas comidas, de algumas pessoas, do dia a dia, do anonimato. Sim. Então, eu senti quando eu saí. Para mim, eu acho que desde criança... Eu nasci nos Açores. O meu pai é de Bragança. A minha mãe é de Tavira. E eu estudei em Lisboa. Bem, completamente os extremos de Portugal. Claro, então, para mim, Sim. casa é mesmo o mundo. Pode parecer um pouco clichê, mas eu nunca senti raízes assim em nenhum sítio. Então, quando eu mudei para Londres, eu automaticamente assumi, uau, eu agora vivo no estrangeiro. Eu agora vivo em Inglaterra. E senti o mesmo que a Ju. Ou seja, quando eu voltava a Portugal, era muito bom vê-los, mas, ok, enough. Quero voltar para casa, quero voltar à minha casinha, ao meu mundo. Mas olha, conta um bocadinho desta peripécia que aconteceu há pouco tempo. Voltamos à tua história do que está a acontecer agora, que tu estás a viajar o mundo com a tua família e vocês compraram uma caravana para fazer o... Pan-Americana. Sim, exato, mas compraram já fora dos Estados Unidos, não foi? Sim, no México. Exatamente. E foram até onde agora? Agora estamos a caravana está parada na Costa Rica. Na Costa Rica, pronto. E isto por falar de casa, vocês eram para vender a caravana e não venderam. Então, nós comprámos a caravana para fazer até a Argentina. E começámos a viajar na caravana, principalmente, não só, mas em grande parte por causa da luz. Porque, no fundo, a luz tem um sítio onde pode dormir sempre, podemos sempre parar para cozinhar, dá-lhe outro tipo de estabilidade, mesmo viajando constantemente. Fora de casa, não é? Claro. E então, agora pensámos em vender a caravana porque, pronto, entre o Panamá e a Colômbia não existe caminho, tem que se passar de ferry e são valores muito altos e não faz sentido estarmos a pagar 2.500 ou 3.000 euros só por 10 horas de viagem. Então pensámos, vamos tentar vender a caravana e vamos comprar outra na América do Sul. Com esse dinheiro que poupamos e até se calhar conseguimos que tenha banho, chuveiro. Exato. Luxo. Bem, às vezes é um luxo numa viagem. Sem dúvida. Nossa Senhora. E então, nós colocámos o anúncio, tivemos um rapaz muito interessado, nós fomos ter com ele a São José, a capital da Costa Rica, ele estava muito interessado, ele queria mudar-se já nesse dia para a caravana e nós pedimos-lhe para dormir pelo menos essa noite, para conseguir tirar as coisas todas e limpar.
E estávamos a tentar explicar à Luz, porque é assim que nós também tentamos educá-la, é de ser assim muito honestos. Estávamos a tentar explicar que agora íamos ter que vender a nossa caravana, que íamos ficar num hotel durante algumas noites até arranjar outra. E ela não aceitou, porque a Luz, para ela, aquela é a casa dela. Tanto é que ela agora está aqui e ela continua a dizer: a minha casa está na Costa Rica. Porque, no fundo, os últimos 9 meses, aquilo foi casa para ela. Exato. E então, eu achei isso tão bonito, por isso é que eu até, quando estava a pensar nas perguntas, de alguma forma inspirei-me um bocadinho nisso, porque a criança é pura e ela sentiu casa ali, independentemente de ter 4 rodas, de ser um espaço pequenino. Está ali o pai, a mãe, que é tudo que ela tem precisa. tudo. Tem a construção perfeita para ela. E tem um mundo como background, como... Sim, playground, não, Playground. backyard. 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 E playground Então, também, Playground não é? também. No E fundo, tão bonita a frase da Rita, aquilo é casa para ela. Então, sem assim, dúvida. é linda. É casa para ela e é casa para nós, não é? Também. Só que para ela é o primeiro conceito que ela tem de casa. E então, pronto, ela não aceitou muito bem. Eu dormi, o Luís dormiu e no dia a seguir acordámos assim com um aperto no coração. Eu acho que nós não estamos preparados para vender a caravana. Mas depois estávamos com aquela pressão que o rapaz, não é, estava à espera, não é? Já tinha, estava todo já estavam com o entusiasmado. negócio ali meio fechado. Até já o tínhamos posto no TIP, que é o Termit Permission, pronto, para estar com o veículo lá a viajar. Mas tivemos que ser honestos, tivemos que respeitar o que era melhor para nós como família e optámos por ficar com ela. Então continuamos com a nossa casinha, a nossa tortilha. Tortilha. Muito bonito. Fofo. Eu adoro o nome tortilha, é muito engraçado. E muitas vezes, a partir dessa fala da Rita, me veio uma questão que muitas vezes falam que quem vive a viajar, quem desbrava o mundo, é desapegado, mas assim, não tem casa, não tem muita coisa que prenda, mas depende, né? A gente Às escolhe... vezes são coisas tão Exatamente. básicas como uma casa. Sim, uma casa. A caravana não é por viver a viajar, por viver a desbravar o mundo que você não tenha a caravana, a casa, não é? E sem dúvida, isto é outro clichê, mas quer dizer, é tão real. Para mim, casa é o Luís e a Luz. Seja onde estivermos. Sim. E tanto é que, pronto, viajar a tempo inteiro com uma criança de 2 anos e com o teu namorado, quando eu estive sempre habituada a viajar sozinha, é muito desafiante, porque nós estamos 24 sobre 24 horas juntos. Mas aqueles breves momentos em que eu não os tenho, eu parece que me sinto meio perdida, que não sei bem... Falta um pedacinho. Mas, e agora, o que é que eu faço com este tempo livre? E a minha filha e o meu namorado. Sim. Então, é mesmo... Onde eles estão, eu estou realmente bem, feliz. Mas eu achei essa história linda. Só para completar, é engraçado porque de vez em quando precisamos de um banho, então vamos para um hotel, alugamos algum hotel, e ela chora que quer voltar para casa. Ela não quer dormir no hotel. E nós, ok, Luz, calma. É a tua casa, mas Sim. precisamos de um banho. E ela, não, eu quero voltar para a minha casa. Muito Eu bonito. também andei 3 meses na Austrália de caravana com as minhas amigas e não tinha casa de banho. Nada. Nem chuveiro, nem nada. Nós temos Xerita. Nós não. Então nós íamos tomar banho naqueles chuveiros de praia. Mesmo aqueles assim... Na Austrália também tem muito surf club. Sim. Então tem assim umas... como é que se diz? Facilidades que... Não se diz facilidades em português, acho eu. Infraestrutura. Infraestrutura que tu podes tomar banho, podes lavar os dentes, podes ir à casa de banho. Pronto. Então nós usámos isso durante 2 meses. Foi assim... Nós estamos já há 9 meses a usar os chuveiros das bombas de gasolina dos países, não é? Estamos a falar de coisas muito, muito precárias. Sim. Não, e as casas de banho na Ásia, vamos falar sobre isso. Pois. Que são buracos no chão. Olha, Candy e Rita agora estão a me despertar essa vontade. Sim, as duas já fizemos o Sudoeste Asiático. Acho que isto é uma deixa para ti. E as Acho mulheres que é. podem fazer na boa sozinhas. Quantas mulheres eu vi no Sudoeste Asiático sozinhas? E tranquilo. Por acaso não achei nada mesmo Não, perigoso. de todo, também não achei. Eu fiz Não. sozinha e não achei nada de todo Sim. perigoso. E sinceramente, eu sou assim meio despassarada e Correu tudo bem. correu tudo muito bem. A minha primeira Eu- viagem só foi para Espanha, assim, só de pegar uma mochila, mas pela Espanha, no verão. E é muito bom. E você Lindo. é tão bom que você nem pensa em medo, não é? Não. É mais libertador ainda. E quando viajas sozinha também
te abres muito mais para muitas Muito. coisas que quando viajas em casal ou em família, não é? Porque tens essa necessidade de ser social, tens essa necessidade de conhecer as pessoas. Sim. Eu nunca viajei sozinha. maravilhoso. Assim, já viajei para um sítio sozinha, mas eu nunca fui fazer uma viagem sozinha. É uma coisa que eu quero muito. E que te vias. Agora, Muito bonito. ainda não consigo, porque o meu filho é muito pequenino, mas com certeza que é uma coisa que vou fazer brevemente. Porque é isso que tu estás a dizer, tu abres-te completamente, de uma forma completamente diferente do que quando estás com alguém, porque tens ali uma Sim. companhia, não é? E quando estás sozinha, as pessoas vêm ter contigo. É Claro, quase um magnetismo, não é? Chama, é isso. Olha, e qual foi a experiência mais engraçada que tiveram ao lidar com as diferenças culturais ou de língua nos países onde viveram? Não precisa de ser onde viveram, mas alguma peripécia de uma viagem ou alguma situação engraçada? Então, quando tu me começa. falaste disso, o que me veio à cabeça é que é meio estúpido, não é? Mas quando eu me mudei para a Inglaterra, eu disse que o meu inglês não era muito bom e tive um problema aqui nos dentes e tive que ir a um dentista. E confundi a palavra teeth com teeth. Tits Então, maminhas, não é? Sim, isso mesmo. Então cheguei lá, disse: My teeth are hurting. E eu não sei se está no lugar correto. Certo. E eu, como assim? Então foi ali uma coisa engraçada. Os trocadilhos dos idiomas. Sim. Isso sempre ocorre. Eu tenho duas situações. Esse dos trocadilhos dos idiomas, que eu falo em seguida, mas quando eu estava na Irlanda e ia fazer uma visita a um local e pegamos o autocarro e entramos, mas não tínhamos a passagem de volta. E tínhamos que voltar no mesmo dia porque a gente já ia para outra cidade, enfim. E na volta, chegamos um bocadinho tarde e não tinha lugar para entrarmos, eu e minha irmã. E aí, não, mas a gente veio nesse autocarro, a gente tem que voltar lá, mas não há lugar, tá lotado. Aí ela, deixa eu ver o nome, aí, Juliana Coelho e Janaína Coelho. Então ela olhou assim, Paulo Coelho, o escritor Paulo Coelho, a gente, sim. A minha irmã, sobrinha. São sobrinhas, sim. Podem entrar, por favor, é um prazer. Gente, fomos apertadas e tudo, porque éramos as sobrinhas de Paulo. A primeira coisa que eu falo, Juliana Coelho, Janaína Coelho, Paulo Coelho. E temos um tio Paulo Coelho, minha irmã fala até hoje, não mentimos, temos um tio Paulo Coelho. Não é aquele que eu penso. E é o escritor. É o escritor. É escritor. E outra vez estávamos em Dubai e Paulo Coelho nos presenteou um batom da MAC. Estávamos no free shop e ela disse, a gente comprou uma coisa, nem lembro. Foi passar o cartão, eu disse, Juliana Coelho, não, Paulo Coelho, escritor. A gente olhou uma para a outra, riu, a gente não teve como negar, a gente, sim, Paulo Coelho. Ela deu um batom pra gente, que ela ficou tão empolgada, gente, foi muito engraçado. Mas assim, o Paulo Coelho sempre está nas nossas Ele é viagens. você, anjo da guarda. Acho que sim. Preciso mandar-lhe uma mensagem a agradecer. Eu preciso fazer o caminho de Santiago, preciso conhecer. Preciso conhecê-lo. Por acaso quero imenso fazer o caminho, alguém fez? Não. Então, eu e o Luís Quero mesmo. íamos fazer em abril, quando a pandemia começou. Em vez disso, engravidámos. Ok, pronto. Bom caminho também. É um caminho de Santiago. Bom caminho. Agora, sobre trocadilhos, sempre não. Assim que eu cheguei cá em Portugal, fui ter uma reunião no meu trabalho com um diretor da empresa. E fomos ele e eu, e chegou o senhor para ter a reunião. Estávamos assim, como essa mesa. Eu, o diretor, e o senhor a explicar o produto. E eu balançava a cabeça como se tivesse a entender tudo. E o meu diretor, eu não falei. E ao final, o senhor me fez uma pergunta. E eu fiquei calada. E aí o meu diretor, a menina não percebeu nada, não é? E eu, não. Nada. E o senhor que estava à minha frente, ele olhou e falou, não, ela deve ter algum problema. Ele, por que não... Eu só perguntei uma vez, ele repetiu alguma coisa, eu continuei sem entender. Eu fiquei tão constrangida. Para quem não sabe, quem vem do Brasil, perceber o português de Portugal não é fácil. É muito difícil. Não é Claro. fácil. E foi uma situação tão constrangedora que Nós falamos para baixo e para dentro. e para dentro. E falamos assim E nós rápido. para fora e alto. Exato. Mas foi tão, não esqueço. Ele, a menina não percebeu nada. Eu disse, nada. Nem percebi o que ele disse perceber. Aí eu dizia, não entendi nada mesmo. Nem o que é perceber, nem o que ele falou. Porque ainda por cima, o Rio de Janeiro é um bocadinho mais parecido, acho eu. Agora, o Nordeste, Ceará... É bem diferente.
É bem diferente Pois. algumas palavras. Mas assim, hoje já entendo muito, Claro. muito fácil. Sim, eu acho que é uma questão de hábito de ouvir. Sim. Tu sabes as palavras são as mesmas. É o hábito mas de é o ouvir. hábito de entender O sotaque. exato, o sotaque, exatamente, é isso mesmo. Desculpa, semana passada eu fui numa pastelaria, ela disse, vamos tomar um café. Ela disse, tem café? Eu disse, quais cafés? Ela disse, tem café congelado. E o congelado, frozen, sabe? Congelado. Eu disse, nossa, Pediste, jura que pediste. juro. Chegou o café com uma bola de gelado. E eu, Café com... com o gelado. Eu fiquei tão desapontada. E o pior, o mais caro Sempre, do menino. mas isso é a tua cara. Minha cara, É a né? tua cara. E eu disse, mas não era um café congelado? Ela, sim, isso semana passada, gente. Portanto, eu me sinto em casa, porém, sou Juliana, né? Juliana sendo de um café congelado. Achei que era muito legal, muito diferente. Olha, e por falar em comida, alguma comida portuguesa que tu não consigas viver mais sem? Ai, acho que todas, eu amo. Sim, também. Amo Quem é que eu fui favas. perguntar, não é? Ovos Gosta com pouco farinha. de comer. Ovos com farinha. Amo muito o molotov, não é? Aquela sobremesa. Molotov, pois é. Amo. Assim, o bacalhau não é o que me prende mais, mas empadão, assim, eu sempre almoço próximo ao meu trabalho e a dona do local, da Tasca, me passa mensagem. Ontem mesmo, ela lembrei de si. Tem, que a gente fala dobrada com Tu gostas de feijão. dobrada? Eu amo. Sabes que eu nunca consegui comer. A Rita é vegetariana, portanto nem sei, vou falar sobre isso. E aí, no calor, eu também não... Como eu nasci no Nordeste, vivi muito tempo em São Paulo, mas assim, na minha cabeça, não há É cearense, as claro. 4 estações. Sim. Então, em pleno verão, eu falei, tem dobrada hoje? Ela, não, nesse calor, minha Não filha, dá. não dá. É porque é uma comida de tacho, quente. Mas pesada. essas comidas Sim. de tacho, eu Sim. não vivo sem. bom. Amo. Para mim, ou seja, por estar 9 meses fora, tinha muitas saudades da comida portuguesa também, muitas saudades. Muito bom. Mas também tenho muitas saudades da tortilha, mas uma Ai, a tortilha assim tortilha. pouco feita. De Espanha? Sim, Molinha, não Com é? batata. E Ai, gosto batata. muito. Tão bom. Eu e Elis gostamos muito de popusas. Que é isso? Popusa. É de El Salvador. São assim umas tortilhas com queijo lá dentro ou feijão. Ai, que são Nossa, deliciosas. É como o taco, como os tacos no México. Ai, que delícia. É assim a comida assim mais barata e deliciosa. Já Quanto custa? anotei, viu, Rita? Já Popusas. anotei aqui o nome. Quanto custa? Depende do sítio onde vais, mas nós pagávamos $1 por 3. Ok. E são... bom. É mesmo delicioso. E Provem. que gírias ou expressões locais mais divertidas que já incorporaste no teu vocabulário de Portugal, no teu caso? Portugal. Foda-se. A minha vírgula agora, gente, se chama foda-se. Usas ficha ou não? Fish não, uso mais giro que fish. Giro, que Giro, eu uso, que giro. Que giro, acho tão lindo falar. A Andy se diverte. Para nós é mais... quer dizer, como estamos sempre a passar do inglês para o espanhol. Tu estás do no espanhol, pois. É mais espanhol que usas lá ou não? Sim, claro. mais O espanhol. inglês Sim. foi só no Belize e nos Estados Unidos. E depois eles têm várias expressões diferentes, não é? Sim. De sítio para sítio. Mas eu acho é que eu já sinto muita confusão em falar qualquer idioma, não é? Porque já põe Já é um tanta bocadinho Às de vezes cada mistura. inglês, do espanhol, do português. E mas na Indonésia usavas o teramacassi. Terimacassi, sama-sama. Não, a pior parte do teramacassi era quando estavas a fazer uma massagem e ouvias o teramacassi, porque era o obrigado, Que é o tipo, obrigado. baza, acabou. E eu tipo, não, quero mais. O opa de vocês também é muito bom. Opa, Opa. Se calhar. Gosto. se calhar usas. Se calhar uso. Agora, uma coisa que eu uso, que eu nunca pensei que fosse incorporar, é conversar na terceira pessoa. Dizer, A Indy está a gostar da nossa conversa? como é que vocês Falar falam? por você. Agora, Você. Falar por você. É. Quando me perguntaram, isso quando é- também foi Ok, muito mas numa situação mais formal. mais formal. Ok. Assim, a Juliana eu disse que Juliana, eu? Né? Eu Estamos a sempre falar de dizia. qual? E o sempre? Quando as Sempre. pessoas dizem assim, sempre vem Sempre jantar, Uhum. isto para um brasileiro é agora todos os dias vens à minha casa jantar. Tipo, Sempre estamos a exagerar. Mas o mais estranho Usar. de dirigir a terceira pessoa, assim, Sim. falar com você. Como na é o terceira pessoa. gerúndio, agora uso. Vou andando, sei lá, agora não me estou a lembrar, Acho mas que sim, não vou precisa muito. andando, Vou caminhando, andando. Sim. tu usas lá. Sim, acho que
se usa bastante. Mas eu respeito tanto. Muitas pessoas brasileiras falam, e os portugueses muito antipáticos, né? Você já foi muito... Eu nunca sofri bullying, assim. Tem essa coisa da caixa de ser imigrante. E há pessoas em todos os sítios, né? Mas eu acho que isso também consegues sentir um bocadinho em todos os países. Em todos os países, Não isso. só em Portugal, mas como em Espanha. Então... Por exemplo, em Madrid, os meus amigos todos que eu tenho espanhóis não são de Madrid. Mas eu acho isso normal. Porque mesmo em Lisboa, é uma capital e, no fundo, os amigos que tu tens, muitos deles são aqueles com quem tu cresceste, se viveres em Lisboa, não é? Sim. E todas as pessoas que vêm, ou tu fazes amigos novos na universidade, ou então tu já tens o teu grupo de amigos. E é mais Claro. difícil entrar mais gente. Mas isso acontece em qualquer país, não é? Mas olha, sabes que na igual. Austrália, por acaso eu fiz vários amigos australianos. Os australianos também têm uma coisa, eu acho que eles acolhem bem. Quando entras no núcleo, que não é muito fácil, mas quando entras eles acolhem-te bem. E no final, nós ficámos lá em Adelaide, nessa cidade, cerca de 7 meses. E no final, eles fizeram-nos um álbum com imensas fotografias. Escreveram cartas. Quando o nosso filho nasceu, eles mandaram peluches. Tenho um peluche de canguru, koala. Todos. Ou seja, isto para dizer, eu realmente consegui fazer amigos Sim. australianos, porque também fui para uma cidade que não era muito de estrangeiros e fomos super bem acolhidos. Eu acho que eles fazem um esforço. Que foi E eles qual? eram dessa A cidade? Adelaide. E eles eram dessa cidade. Eles eram dessa cidade. Uau. Eles acolheram-nos muito bem. Também talvez porque acho que nós éramos um casal e entrámos os dois na mesma empresa, fizemos amigos do trabalho, trouxemos ali alguma energia, uma sim. coisa nova, não é? Claro. Quebrámos ali um bocadinho a rotina deles. Então fomos super bem recebidos e realmente fizemos os amigos de lá. Mas eu entendo o que tu estás a dizer e acho que é realmente normal quando tu vais para um país entrares no grupo de pessoas que já têm os seus grupos formados, não é? Nem sempre estás à procura de fazer amigos. Sim. E principalmente quando és adulto, fica mais difícil fazer Sem dúvida. Sem novas dúvida. amizades. Sem não é? dúvida. Sem dúvida. Mas é muito importante você ter amigos da cidade que tá, não é? Local. Do país, local. E isso é muito importante. E eu sempre me adapto, assim, eu acho que isso é natural. Por eu gostar de viajar, de viver o mundo afora, eu me adapto, porque muitas pessoas sofrem por imigrar. Parece que imigram, mas ficam sempre com... mas aqui não é assim, mas eles falam assim. Comparação constante. Comparação, Então, E eu acho que Eu me entrego. é muito importante nós sabermos que quando nós vamos para um país, o esforço tem que vir de nós. Somos Claro. nós que chegámos ali Exato. e somos nós que quisemos estar ali. É uma escolha nossa. E Sem por dúvida. isso, não esperes, isto é um conselho para alguém que vá viajar ou viver, não esperes que as pessoas vão procurar por ti. Procura tu. Tenta combinar um almoço, convida as pessoas para a tua Sim. casa, faz uma comida do teu país, acolhe as pessoas. acolhe, entende como vivem também, Claro né? que nós é que somos as outsiders. Exato. Então, e no fundo é isso, ou seja, tu é que fizeste a escolha de ir para lá. Sim. E assuma a escolha, não é? Agora que aqui estou, vou respeitar a cultura, vou tentar socializar, vou tentar conhecer pessoas, mas sempre respeitando Sempre que, respeitando. pronto, no fundo tu é que saíste do teu espaço, estás num espaço novo e embrace, não é? Sim. Embrace. Mas também sinto, por exemplo, pelo facto de eu já ter vivido fora, e talvez por isso agora eu também tenha outros amigos que não são portugueses, por exemplo, a Ju é um caso desses. Sendo eu uma pessoa que viveu fora, quando eu conheço alguém que chegou aqui e ainda não conhece, eu tenho imenso gosto em Abraça. apresentar, em dizer assim, olha, aqui come-se esta comida maravilhosa. Sim. Que é o que mais me importa. Que é o que mais te empolga. Me empolga. Exato, por exemplo, no primeiro ano que tu chegaste cá, nós passámos o Natal juntos. E É? só eu, minha mãe e a Marcela, outra amiga, então ela levou pra dentro de casa uma coisa, No meu uma apartamento festa, de um 30 metros apartamento quadrados. que eu morro 10 de pessoas. saudades. Então Portanto, isso é um abraçar muito grande. Claro, Mas- isso é lindo. Porque tu já passaste por isso, então tu sentes vontade de Tu consegues- também fazer o efeito dominó. Já fizeram Claro. contigo, faz também. Eu acho que isso também é Sim. muito... Consegues pôr-te no lugar da outra pessoa e saber o que ela Exatamente, está a ser sentir. empático, não é? Ser Claro que empático. sim. E isso é tão lindo. Muito. Isso é o mais bonito de viajar e de conhecer pessoas novas. E você vê a capacidade que tem de fazer amigos verdadeiros também, né? De Sim, se de diferentes descobrir culturas, diferentes não é? culturas. É lindo. Tenho a última pergunta. Se o mundo acabasse amanhã, mas ainda pudesses visitar um país que não conheces, qual seria? Só vá longe, Juliana. Só, por favor, o brasileiro sempre chora, por favor. Então, não é um país, mas eu quero muito, muito, muito conhecer o Havaí. Muito.
quero muito conhecer as ilhas todas do Havaí e passar lá um tempo e sentir mesmo a cultura do Havaí e viver aquilo. Vou no mesmo sentimento, eu quero muito conhecer Bali. Eu tenho essa viagem marcadinha, eu tenho um mapa mundi que assim, é a minha joia, o meu tesouro é ele que eu marco. Tem alguns cantos que eu quero ir, mais Bali, se fosse acabar amanhã... Era lá, gostavas de ir. Última curiosidade, olha. Bali. É que Bali também estava assim no meu coração, de uma forma assim muito Para mim também, eu passei lá 40 dias. E como a vida une pessoas, Sem né? dúvida. Quando você se permite. Sim. Sem dúvida. Obrigada. Que bom. Obrigada a vocês. Obrigada. Foi muito bom, muito mesmo.